aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. O clássico Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Meu nome é Wagner Marques, eu sou professor, e neste vídeo nós vamos analisar um pouco o resultado das urnas que se encerraram no último dia 28 de outubro e que deram vitória ao candidato e atual e agora presidente Jair Bolsonaro. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que você receba os novos vídeos. Ao mesmo passo, compartilhe, curta, indique aos seus amigos e coloque sugestões de temas que nós podemos abordar para os próximos vídeos. As eleições encerradas no último dia 28 de outubro deram vitória a Jair Bolsonaro e ele será o próximo presidente do Brasil nos próximos 4 anos. A nós cabe aceitar os resultados das urnas, pois a democracia se fortalece neste rito quando alguém perde. É justamente neste momento que a democracia se fortalece e se perpetua. Na derrota, os grupos se rearranjam, se reorganizam e disputam novos projetos. Entretanto, a polarização política vem aumentando no Brasil nos últimos anos. E isso é muito preocupante para a solidez da nossa frágil democracia. As últimas campanhas presidenciais, em particular a de 2014, que deu vitória a Dilma Rousseff por uma pequena margem, e esta que se encerrou no dia 28, dando vitória ao Jair Bolsonaro, demonstraram que a tensão política pode deixar mortos, deixar um rastro de sangue, de violência e de ódio. E isso, infelizmente, ocorreu. A campanha que se encerra deixou 3 mortos. Um capoeirista na Bahia, um jovem em uma carreata pró-Fernando Haddad e uma travesti no Largo do Arouche, aqui em São Paulo. Os discursos de ódio e de violência têm nos empurrado para o mar de ignorância. E o nosso desafio é encontrar caminhos, as saídas para este cenário. Como fortalecer a nossa frágil democracia, uma democracia ainda em construção, se nos espaços de disputa de projeto o debate é substituído pelo ódio, pelo discurso de bala, de intolerância, por um discurso de violência. A vitória de Bolsonaro apresenta o desafio de reorganização das forças políticas para o tempo que se avizinha, mas também necessariamente a necessidade de fortalecimento dos movimentos sociais. Eu, em particular, acredito que as respostas, ou boa parte das respostas, para os tempos de crise que se avizinham, se encontram nas periferias, nas quebradas, em especial com as mulheres, com os trabalhadores, com os pobres, com os nordestinos, com a juventude, em especial no Nordeste. Em decorrência do resultado das urnas, a palavra resistência tem sido utilizada com bastante consistência e com muita força por diversos atores. E é essa exatamente a mesma expressão que eu irei emprestar para analisar o cenário que nós estamos vivendo no tempo presente. E eu digo que resistência é a palavra que me faz sentido, porque a mim cabe resistir a um programa, a um projeto que foi às urnas com um plano de governo, dizendo que ia expurgar o pensamento de Paulo Freire. A mim cabe resistir a um programa e a um projeto de reforma de previdência que afeta os mais pobres, os necessitados, os trabalhadores, mas mantém os privilégios para os abastados. A mim cabe resistir a um cenário de discurso, a mim cabe resistir a um projeto que não reconhece os avanços do programa de cotas. Cabe resistir a um projeto e a uma demanda que foi levada às urnas com uma campanha violenta, onde o próprio candidato e que será presidente faz homenagens a torturadores e, em particular, diz que o problema da ditadura militar foi ter torturado, mas não matado. Irei resistir e procurar forças e esperanças na própria democracia, pois nas urnas nós podemos mudar a trajetória do país, mas para além das urnas, em particular,
nos movimentos sociais, na participação popular, é onde procuramos as respostas e as encontraremos. A democracia ela deve ser participativa, já dizia o português Boaventura de Souza e Santos, e não traduzida apenas num rito eleitoral. As eleições oportunizam o poder da escolha. Portanto, devemos atingir a profundidade democrática através da participação popular, em particular, em um mergulho nos movimentos sociais, seja movimento de moradia, seja movimento negro, o movimento LGBT, seja nos movimentos estudantis, dos camponeses, dos despossuídos, dos desabrigados e sem teto. A nós cabe ocupar um papel que é histórico, que é o papel da resistência. E resistir e encontrar a profundidade da participação popular, as esperanças de um país melhor. A resistência é uma ferramenta histórica e é esta que nós devemos ocupar. Esta ferramenta, há séculos, é utilizada pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres, pelos desprotegidos e desabrigados. E devemos recorrer novamente a esse instrumento de luta. Jesus Cristo resistiu à opressão e ao militarismo, à barbárie e aos preconceitos, e ao ódio, e mesmo na cruz não perdeu as esperanças e continuou a resistir e oportunizar espaços de esperança. Gandhi resiste ao Império Britânico na prática do amor e não violência. Martin Luther King, que empresta um nome a um projeto que eu faço parte, o Cursinho Popular Martin Luther King, serve de inspiração porque resiste ao ódio, à segregação racial, às discrepâncias, à violência, aos preconceitos por intermédio da união e com a perseverança. Assim como Martin Luther King, eu também tenho um sonho. E o meu sonho se sustenta na fé de que iremos resistir ao período que se aproxima, para que não percamos as esperanças para o avanço da política de cotas, responsáveis por iniciar um tardio processo de reparo à comunidade negra. Eu também tenho um sonho de alimentar com os meus irmãos a resistência de que nenhum centímetro de terra demarcada aos indígenas seja perdido e que as comunidades quilombolas se mantenham fortes e que traduzam a memória da África no Brasil. Eu tenho um sonho de lutar com os injustiçados, para que cada vez mais nós consigamos avançar e que nosso grito ecoe e que se junte ao grito de mulheres, ao grito dos pais de família quando perde os seus filhos, aqueles corpos estendidos no chão, do negro, do pobre e do periférico. O sonho é que este cenário ele seja substituído e a esperança para esse sonho é um mergulho nos movimentos sociais. Eu tenho um sonho de que o ProUni seja mantido e seja ampliado e que nas universidades particulares que eu tenho o privilégio de trabalhar, continue a receber trabalhadores, estudantes oriundos de escola pública, contemplados com o maior programa de acesso ao ensino superior do nosso país e um dos maiores do mundo. Eu tenho um sonho de que o Cursinho Popular Martin Luther King, projeto que eu e meus amigos fazemos parte, receba e continue a receber jovens interessados em ingressar nesse segregado sistema de ensino superior e que não lhes falte fé para que os brasileiros consigam derrubar com muita garra e perseverança os muros e as catracas que impedem a entrada de nossos jovens. Neste sonho, eu continuo a procurar forças e renovar as esperanças nas crianças, na juventude, e alimentar fé na humanidade, e que os tempos difíceis que se aproximam nos ensinem os caminhos para abastecer a persistência na luta para os dias melhores que certamente virão. Eu sou historiador, pesquisador, professor, cristão e, acima de tudo, freiriano, e vou lutar para que o ensino de Paulo Freire e o seu pensamento traduza ações de emancipação e que nós, professores, consigamos afetar em humanidade e amor cada um de nossos alunos, cada uma de nossas alunas, de modo que não existam mais espaços nas escolas
para o ódio, para a violência, para os preconceitos, e que a escola seja um espaço de promoção da paz, de respeito, da diversidade e da tolerância. Daí a necessidade de mergulhar no pensamento freiriano. Neste sonho, o pensamento de Paulo Freire é inspiração poética, é inspiração de humanidade, é proporção teórica e encaminhamento prático para a formação de alunos que consigam, em sincronia aos desafios do tempo presente, avançar na própria sociedade. E que a palavra expurgado, que está no plano de governo de Jair Bolsonaro, seja substituída pela pedagogia da autonomia, pela pedagogia do oprimido, e que esta palavra não seja utilizada em nosso dicionário, muito menos seja utilizada para cercear os nossos professores, os nossos colegas, e impedir que os nossos alunos consigam promover espaços de reflexão e espaços de crítica. A tradução do sonho em realidade é resultado da resistência e de luta, de resistência na luta. E a nós cabe ocupar esse papel que nos é histórico, esse papel que sempre foi nosso e que agora será ocupado com mais consistência, com mais maestria, com mais cuidado, com mais organização, com mais planejamento e, acima de tudo, com um programa. A resistência não é uma palavra jogada ao vento sem sentido, é o caminho que encontraremos para dias melhores, para recuperar os avanços que nós tivemos e que estes não sejam traduzidos em retrocessos, para que as cotas, para que o ProUni, para que o Bolsa Família, para que programas de incentivo à educação, para que programas de moradia, de distribuição de renda sejam mantidos e ampliados e não reduzidos. A carne não deve ser cortada sempre no lado pobre. O corte não deve ser afetado apenas por nós. O corte da faca não deve, como sempre, afetar os trabalhadores, os mais pobres, as mulheres, os negros e os estudantes. Que, se for necessário cortar, que corte os privilégios dos abastados. Que corte os privilégios dos abastados que há 5 séculos sentam na poltrona do poder e que se alimentam às custas da classe de baixo. Estes devem ser cortados, mas que não venha cortar o nosso lado, porque cada centímetro de terra demarcada haverá luta. Cada corte de bolsa do ProUni haverá luta nas ruas. Cada retrocesso em programas de educação haverá luta de professores. E que professores, trabalhadores, camponeses, mulheres, religiosos deem as mãos para o período que se avizinhe. E que nos organizemos para o próximo rito eleitoral, que em 2018 consigamos traduzir a resistência em bons projetos e que disputemos nas urnas e fortalecemos o rito da democracia. Bom, este é um pouco do pensamento que eu deixei aqui para vocês. Espero que vocês gostem, que comentem, interajam, compartilhem e, acima de tudo, não esqueçam de clicar aqui para se inscrever no canal, nesse sininho que tem ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos, e em breve você vai receber outro. Um abraço e até o próximo vídeo.